Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Já o Palmeiras fará 3 jogos do Brasileirão fora da sua casa por conta de shows, os jogos contra o Internacional na segunda rodada, o Atlético Paranaense na sexta rodada e o Vasco na oitava rodada serão disputados na Arena Barueri. Já Galdames, volante chileno recentemente contratado pelo Vasco, passou por uma espécie de pré-temporada, treinando à parte, preocupação com a condição física, está completamente bem e ficará à disposição para a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro durante o fim de semana. A licitação do Maracanã, ela ganhou um novo capítulo na disputa da dupla Fla-Flu com o Vasco da Gama. Vene, quem está mais próximo desse final feliz, que vai cuidar do Maracanã nos próximos quantos anos? Que a licitação é de ano em ano? 30 anos. 30 anos. São 30 anos. Fala, Vene. Pois é, vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, muitos torcedores do Flamengo se perguntam assim, por que o Flamengo ainda tem interesse no Maracanã, sendo que está trabalhando para construir um estádio próprio. Está trabalhando? Está trabalhando. Eu acho que dessa vez o projeto vai sair do papel, embora seja ano eleitoral, mas dessa vez, de fato, o Rodolfo Landim quer tirar esse projeto do papel. Para o torcedor entender, gente, para construir um estádio próprio não é da noite para o dia. Isso demora anos. E durante esses anos, onde o Flamengo vai jogar? O Flamengo quer jogar no Maracanã e continuar com a parceria junto com o Fluminense. Aqui o que eu vou falar não é o que o Vene Casagrande está falando, é o que pessoas dentro do Flamengo falam. Eles já até estão comemorando, porque na opinião deles, a dupla Fla-Flu vai conseguir ganhar essa licitação por questão de pontuação. Tem uma pontuação lá que a licitação precisa ter e na opinião e na visão deles, eles conseguiram uma pontuação maior do que o Vasco da Gama junto com a W Torre. É isso, Pedrosa? Sim. Junto com a W Torre conseguiu essa pontuação. Então, a dupla Fla-Flu já está até comemorando nos bastidores, no caso, a vitória dessa licitação e poder continuar administrando o Maracanã. E aí, desse jeito, aqueles problemas antigos, eles continuam, né, Pedrosa? O Vasco, naquele momento, ele entrou nessa licitação para justamente ter o direito de concorrer. Só que o Vasco sofreu um duro golpe nesse sentido de conseguir essa pontuação máxima e ficar equivalente ao Flamengo e o Fluminense. Por quê? Porque o Vasco inicialmente contava também com a iniciativa do Botafogo, querendo jogar alguns jogos no Maracanã. Mas pela relação do Botafogo com o Landim, do John Textor com o Landim, o Botafogo não quis entrar nesse edital e que daria uma pontuação a mais para o Vasco. Então o Vasco teve que recorrer Era suficiente? O Vasco teve que recorrer a clubes como o Santos e o Brusque, que aí entra outro regulamento da CBF, onde também o Flamengo e o Fluminense se apoiam de que os times não podem fazer mais de 5 jogos fora do próprio estado. O Vasco só teria 34 jogos lá, porque o Vasco tem em São Januário, mas o fato é que hoje está muito mais próximo de Flamengo e Fluminense conseguirem essa licitação. Pode ser que o Vasco nos próximos 30 dias entre com algum pedido de impugnação, porque a grande contestação do Vasco sempre foi a forma como esse edital foi feito, e não a questão de você conseguir a pontuação ou não. Se eu não me engano, nessa pontuação, o Flamengo tem 30 pontos a mais do que o Vasco por conta desse compromisso esportivo, não só com o Maracanã, mas também com o Maracanãzinho, para jogos de futsal, vôlei e basquete. Então hoje, Fernanda, a minha situação, o que eu penso nesse sentido, é que o Vasco pode até judicializar tudo isso aí. Mas, novamente, a licitação vai para o Fluminense e toda vez que o Vasco quiser entrar para jogar no Maracanã, vai judicializar e vai ser a mesma história nos próximos 30 anos. O ponto tem que lembrar que o Vasco muito provavelmente vai ter a reforma de São Januário. E aí, onde é que o Vasco vai jogar? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder, porque com essa situação do Maracanã, onde o Flamengo e o Fluminense se comprometem a jogar mais de 70 jogos, porque tem os jogos dos seus próprios times, qual a data que vai sobrar para o Vasco? Não vai ser mais um termo de permissão de uso, vai ser uma licitação. Então é algo além do termo de permissão de uso. No edital, ele ainda prevê que os times cariocas podem jogar no Maracanã. Mas se a briga já era grande anteriormente, ela vai ficar maior ainda. Então é uma coisa que... Quantos jogos o Vasco jogou no passado? 3? Não, foram um pouco mais de 3, se eu não me engano, tirando o Carioca, né? Aí sim, foi Atlético Mineiro, eu acho que só, tirando o Carioca. Pode citar aqui as propostas de cada clube? Pode. Vamos lá. Primeiro, essa informação foi publicada primeiramente pelo Rafael Zarco, do GE, nós confirmamos. Propostas técnicas pelo Maracanã, Flamengo e Fluminense, para atuar 77 jogos no ano, no Maracanãzinho, 54 do Fla e 9 do Flu. Vasco e W Torre seriam 74 jogos, sendo 35 do Santos, 34 do Vasco e 5 do Brusque. No Maracanãzinho, 12 jogos no futsal do Vasco.
E aí eles iriam abrir também para o basquete do Vasco está voltando aí para poder chegar a essa pontuação. A verdade é que a gente já falou aqui, né? Existe uma renovação de termo de permissão de uso viciada. Nesse edital, o Vasco contesta muito a forma como esse edital foi feito, porque ele foi feito na cabeça do Vasco, na opinião do Vasco, direcionada para a dupla Fla-Flu ganhar de novo, e por isso o Vasco contesta. Mas é muito complicado também o vascaíno conseguir se defender com 35 jogos do Santos e alguns do Brusque. Eu acho que isso na minha visão aqui, é uma situação meio complicada de você contestar. Você vai entregar o Maracanã para Flamengo e Fluminense ou você vai entregar o Maracanã para Santos e Vasco? Eu sou a favor de todos os clubes poderem jogar no Maracanã. Agora, dessa forma, com o próprio Santos tendo até mais jogos do que o Vasco, fica complicado a gente defender algum tipo de Inclusive, no proposta. Flamengo trataram isso como piada, assim, de fato. Então, quando viram a proposta do Vasco da W Torre, eles falaram, cara, assim, não tem como, não faz o menor sentido. Como é que o governo vai ceder para uma dupla que quer botar mais jogos do Santos, que nem é do Rio de Janeiro, e 5 jogos do Brusque, com todo respeito ao Brusque? E por que tanto jogo do Santos? Para justamente chegar... Não, tudo bem, mas... Poderia ser mais jogos do Vasco, não? Não, a questão é a seguinte, o Santos deve fazer a reforma da Vila Belmiro então também. tem um motivo, Exato. a Vila vai ficar fechada. Só que o ponto é, o próprio edital também, e aí o edital também se baseia, o Flamengo e o Fluminense, no regulamento da CBF, onde você pode jogar apenas alguns jogos fora do seu próprio estado. Então o Santos teria que acenar para a CBF, por exemplo, que vai jogar sempre no Maracanã, até a reforma da Vila Belmiro. O ponto, para mim, principal o Vasco, enquanto ele não decidir a questão da reforma de São Januário, ele não poderia, por exemplo, falar, eu vou mandar 50 jogos no Maracanã. Sim, porque não vai. não vai. Porque não vai, entendeu? Então essa é a questão. Acho que só tem um caminho pro Vasco, Newton Santos. É chegar num acordo com o Botafogo. Ou Volta Redonda que... E o Vasco contava com deslocamento é um grande. Botafogo, por exemplo, sei lá, fazendo 10 jogos no Maracanã, mas isso não aconteceu. Então eu acho que essa licitação, por conta disso tudo, para chegar a essa pontuação, o Vasco incluiu Santos e Brusque. Mas no final nasceu morta, né? Então é isso aí, rapaziada. O Vasco segue preparação para o Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai receber o Grêmio dentro de São Januário. O Grêmio que não vem muito bem, né? Na competição lá da Libertadores, perdeu 2 jogos de estreia, né? E perdeu mais um agora dentro de casa, né? E vai enfrentar o Vasco que está um bom período sem jogar, né? Desde que foi eliminado aí para o Nova Iguaçu. O Vasco fez 2 partidas de treino dentro de São Januário, venceu as 2, né? Mas o Vasco segue essa preparação para receber o Grêmio no Campeonato Brasileiro, né? Jogo de estreia. Olha, eu tô confiante que o Vasco vai conseguir um bom resultado, né? O Vasco deve sair vitorioso nesse jogo e é até uma boa pra gente que já inicia com o pé direito no campeonato, né? Já para dar um outro ânimo, um outro rumo ao Vasco. Começar bem com uma vitória será muito importante, né? Então deixa aí sua opinião sobre esse jogo, né? O momento delicado do Grêmio é a hora do Vasco tirar proveito e sair com vantagem já no Campeonato Brasileiro.